E aí, pessoal, tudo bem? Então, para o vídeo de hoje, eu quero dar uma visão geral para vocês dos utensílios e acessórios que vocês podem ter aí na sua casa para preparar o seu café. Também vou passar uma faixa de preços para vocês terem uma noção de valores de cada um dos itens. Então, vamos nessa? Então, pessoal, para começar bem, eu vou mostrar de cara os top 3 que você deve ter aí na sua casa para fazer um café melhor. Então, o número 1 dessa lista é o nosso moedor de café. Por quê? O melhor café é aquele preparado com pó fresco. E a melhor forma de a gente ter um pó de café fresco é se a gente moe ele diretamente do grão logo antes de preparar o nosso café. Então, dessa maneira, se você tem um bom moedor de café, qualquer método de preparo que você escolher vai ter um resultado bacana só por conta de estar usando um pó fresco. E aí, para a questão de valores, a gente vai encontrar alguns moedores manuais que ficam na faixa de R$ 50. Só que um bom moedor você encontra por 200 o Hario Slim e R$ 250, que é este Hario Skeleton aqui um pouquinho maior. Esses aqui eles já têm várias regulagens e eles são de muito boa qualidade. E como esse é um equipamento que eu considero fundamental para o preparo do seu café, eu recomendo fortemente que você pense em investir esse valor para um café de maior qualidade na sua casa. Beleza? O nosso segundo item é uma balança de cozinha dessas digitais. Por que ela é importante? Porque o resultado que a gente obtém com o sabor do nosso café, ele depende das medidas que a gente usa de café e de água. E se a gente só mede com colher, às vezes a gente pega uma colher um pouco mais cheia, um pouco mais vazia, e com isso a gente pode ter muita variação no nosso preparo. E a melhor forma de você conseguir fazer um café bom após o outro é se você sabe quais as medidas de café e de água que você está usando no seu preparo. Então isso é bem importante. Em questão de faixa de valores, a gente encontra balanças digitais entre R$ 20 e R$ 50. E aí cabe a você escolher qual que você prefere. E o terceiro item do nosso top 3 é ter um bom fornecedor de café. Eu sei que eu ia falar sobre equipamentos, mas eu não posso deixar de comentar sobre o café em si. Porque não importa o método, o equipamento que a gente use, por melhor que ele seja, nada vai transformar um pó de café ruim em um café bom. Então é como se a gente tivesse uma Ferrari e tentasse usar nela uma gasolina adulterada e de bem baixa qualidade. Da mesma forma, é importante então a gente procurar café em grão gourmet ou especial. E para encontrar bons cafés, procure aí na sua cidade uma cafeteria ou torrefação que venda o café em grão. Ou se você não tiver aí na sua cidade, então procure uma loja online que venda grãos frescos, gourmet ou especial. E a faixa de valores que a gente geralmente encontra esse tipo de grão é entre R$ 15 e R$ 25 por um pacotinho de 250 gramas. Isso dá o suficiente para umas 16 xícaras grandes ou 26 xícaras dessas menorzinhas. Então agora que já falamos dos nossos top 3 essenciais, eu vou mostrar alguns dos principais equipamentos e métodos de preparo que você pode ter aí na sua casa. Vamos lá? Então agora que eu citei o nosso top 3, eu vou mostrar um pouquinho sobre vários equipamentos que a gente tem para preparar café e eu organizei eles aqui na mesa dos mais simples para os mais elaborados. E só para deixar claro, eu não recebo comissão por estar indicando nenhum desses produtos, tá? São só produtos que eu uso e para vocês terem uma ideia aí de valores. Então aqui no canto a gente tem os mais comuns do Brasil, que seriam o coador Melita, o coador de pano e a máquina elétrica de café. Cada um desses aqui está em torno de R$ 10 e a nossa máquina elétrica de café você encontra por 60 a 160 reais e alguns modelos mais incrementados acima disso. Eles são muito simples para a gente preparar, a maioria das pessoas tem em casa e isso é vantagem deles. Pelo fato de você não conseguir
mexer em tantos parâmetros do seu processo quando usa esses métodos, eles também não vão permitir você personalizar tanto esse seu preparo do café. Mas eles são bem bacanas por sua simplicidade. Aqui a gente tem a cafeteira italiana e a prensa francesa. Ambos dão uma bebida mais rica, com mais corpo, mais como se você sentisse mais peso na língua. É uma bebida bem diferente, bem encorpada. As duas também são muito simples para preparar o café e você consegue obter bons resultados sem ter que se preocupar muito com a sua técnica no preparo de café. Então, com dicas básicas, você já consegue fazer um café legal com elas. Cafeteira italiana você encontra por entre 40 e 150 reais. Em torno de 150 reais você já acha as marcas melhores, como por exemplo a Bialetti, uma marca bem tradicional. Essa aqui, por exemplo, já tem há mais de 10 anos e está firme e forte. Aqui a nossa prensa francesa você encontra a partir de 30 reais e até em torno de uns 200 reais que você encontra já as marcas mais conhecidas, como a Bodum, que é uma marca famosa para a prensa francesa. Aqui no canto a gente tem os carinhas mais descolados. Então a gente tem o nosso Chemex, cara mais estiloso, a Hario V60, coador aqui, e o Aeropress. Então esses aqui eles requerem uma certa técnica, um controle mais preciso dos seus parâmetros para fazer o café, mas ao mesmo tempo eles permitem ter um resultado muito mais bacana com o seu preparo. Para esses dois caras aqui, é recomendável, não que é totalmente necessário, mas é muito importante, se possível, usar uma chaleira com bico de ganso, porque isso aqui ele te permite controlar muito melhor o fluxo de você jogar a água em cima do pó de café. E isso faz diferença para esses caras aqui. E aí, em questão de valores, o nosso Hario V60 ele está em torno de 50 reais e você consegue comprar um kit Hario V60 com essa jarrinha e sem filtros por 160 reais. Esse cara é de longe o mais caro de todos. Ele custa no Brasil 420 reais em média e os filtros você consegue comprar sem filtros por 100 reais. E aí o nosso Aeropress, ele é interessante porque ele é de plástico e isso facilita para levar ele numa viagem, por exemplo, dentro da mochila ou da mala, porque ele não quebra e também não arranha. E esse cara aqui, ele custa 300 reais num kit que vem já com 350 filtros junto. E por último, a gente tem as nossas chaleiras. Então aqui a gente tem uma chaleira elétrica relativamente simples, você consegue encontrar por aí a partir de 60 reais. E existem também chaleiras elétricas com controle de temperatura, em que você pode digitar, por exemplo, eu quero que a água fique a 95 graus. E para o preparo do café, o ideal é que a água não seja usada fervendo a 100 graus, mas sim em torno dos 92 a 96 graus. Então é bem interessante. Mas as chaleiras com controle de temperatura, elas começam a partir de 200 reais no seu valor. Essa aqui que é uma chaleira para usar no fogão, tem o bico de ganso e ela também é em torno de 200 reais. Então essa é uma faixa de valores que você vai encontrar esse bico de ganso, que também é muito importante para preparar alguns dos métodos aqui. Então, para resumir, segue uma listinha com uma faixa de valores de todos esses itens que eu mostrei aí no vídeo de hoje. Pessoal, e 2 comentários que eu quero deixar antes de finalizar o vídeo. Primeiro, é que muitas pessoas se assustam quando veem esses valores todos aí desses equipamentos. E uma dica que eu quero deixar é, se você conhecer alguém que está indo para o exterior ou se você vai ter uma viagem para o exterior, procure ver se você consegue comprar algum desses itens fora, porque fora do Brasil costumam ser mais baratos, às vezes a metade do preço ou até um pouco menos. Eu tive a sorte de poder comprar a maioria desses itens fora do Brasil e isso me economizou bastante grana. Outra questão é que talvez você até queira começar a tomar cafés melhores, mas ainda não pode investir tudo isso em algum desses equipamentos aqui. Tudo bem, fica tranquilo. O meu próximo vídeo vai ser mostrando como fazer bons cafés utilizando
o coador Melita e o filtro de pano, para que você possa aproveitar o que provavelmente você já tem aí na sua casa para fazer um cafezinho bacana. Então, é isso por hoje, pessoal. Valeu?